Vinícius Durbano e hoje eu estou com o Márcio Chaves, sócio do PEC Advogados. Sócio, obrigado por conversar comigo aí. Eu que agradeço a oportunidade, Vinícius. O Márcio é especialista em direito digital, assim como o escritório em que ele é sócio. E a ideia de hoje é a gente bater um papo sobre a importância de normas e documentações no ambiente de segurança da informação, né? Lá na EcoIT, a EcoIT é especializada em cloud, pioneira em cloud e especializada em segurança digital, principalmente para proteção de dados corporativos. Lá a gente dá muito valor, principalmente em serviços de backup e recuperação, para documentação e para seguir normas e melhores práticas já conhecidas, né? E como diferencial a gente entrega uma política de backup e recuperação de dados para todos os nossos clientes. A gente vê muita importância, mas nem sempre é tão clara essa importância. Eu queria que você falasse um pouco, Márcio, qual a importância de uma documentação e de seguir essas normas dentro do ambiente de segurança de informação, principalmente no momento de que precisa recuperar esse ambiente? Maravilha. Bom, mais uma vez obrigado, Vinícius. Esse tema é um tema que passou a ser de interesse de todo mundo, não só daqueles que já se importavam, já tinham passado por uma situação que demandava esse tipo de preocupação, mas de acordo com os últimos incidentes que a gente teve aí dos ransomware, principalmente, né, os WannaCry, recentemente, que movimentaram o mundo inteiro com afetações aí em todos os países e com prejuízos isso é até difícil de mensurar. Toda essa preocupação, né, na utilização de ferramentas, na utilização de normas e de rotinas para poder, num incidente desse, conseguir ter um impacto mínimo no seu funcionamento do negócio, e impacto a gente fala em tudo, né, tanto financeiro quanto até mesmo organizacional. Então a utilização não só de ferramentas como as que a EcoIT fornece para os seus clientes, mas também ter dentro da sua estrutura, né, governança mesmo corporativa, normas que permitem não só, havendo um incidente, saber que caminho seguir para poder tentar minimizar, ou primeiramente tentar evitar a ocorrência, mas se eventualmente acontecer, minimizar esses riscos são de extrema importância. Então, uma norma de backup, uma norma de restore, que para quem tem esse tipo de norma interna sofreu um pouco menos, consideravelmente menos com esses últimos ataques, permitiu, por exemplo, você tendo um conteúdo seu sendo criptografado e sequestrado, você simplesmente conseguir acionar o seu backup, acionar a sua rotina de backup e restaurar a sua operação sem ser impactado diretamente. Então, a existência desse tipo de norma ela vai até de encontro com, no momento de desespero, né? A gente tem uma operação sendo paralisada, a gente tem cliente preocupado, ligando e cobrando, isso tudo vai mostrar, né, esse fluxo até mesmo de reativação de um backup e até mesmo uma resposta de incidente passa a ter, assim, ser aquela chave para garantir a tranquilidade da empresa num incidente desse. Legal. A gente fala até que a segurança cibernética ela pode ser feita esse paralelo aí com a segurança até mesmo patrimonial, física, tradicional. A gente só dá valor para isso quando a gente sofre um incidente, é quando tem uma invasão, isso é quando alguém pula a janela que você instala a grade. Infelizmente a gente tem esse mesmo perfil como prática, né, no mercado atual. Aquelas empresas que já sofreram com isso, que já têm uma preocupação maior, sem dúvida já estão preparadas nesse aspecto. E soluções tecnológicas aliadas a boas práticas de governança corporativa, e aí a gente fala tanto de cumprimento de legislações específicas, melhores práticas do mercado e até mesmo normas técnicas, são de essencial forma, né, de se evitar esse tipo de prejuízo. Legal. E você acha que esse tipo de norma, esse tipo de política, esse tipo de documentação é aplicada só para grandes empresas? Porque grandes empresas normalmente se preparam mais, né? Pelo menos culturalmente se preparam mais. Ou você acha que faz sentido também para pequenas? E por quê? Isso acontece só com grandes ou só com pequenas? Como que é isso para você? Acho que esse incidente que a gente teve deixa bem claro que pode acontecer com todo mundo. Pode e acontece. De fato, a gente tinha de grandes corporações, de empresas com milhares de funcionários, até pequenos escritórios com uma, duas, três pessoas sendo afetadas diretamente e, obviamente, esses menores até com prejuízo muito maior.
porque você não tem capacidade de botar uma outra equipe de fora, de outra empresa, de outra cidade, para poder tentar substituir, compensar, suprir essa carência, quando você tem ali um quadro de funcionários mais restrito. Então, para essas pequenas empresas que não passaram por incidentes, eu acho que esse é o grande problema quando a gente fala em segurança cibernética, é todo mundo achar que isso nunca vai acontecer comigo. E esses incidentes recentes deixaram bem claro que acontece com todo mundo. E o fato de você ser pequeno não é o suficiente para você deixar de se preocupar. Pelo contrário, você pode até ser alvejado com mais facilidade. Né? Claro, o bandido ele vai tentar assaltar a casa que está sem a grade, que está sem o cachorro, que está sem a grade, a cerca elétrica. Né? E a mesma coisa acontece no ambiente digital. Ele vai, né, o cyber hacker, ele vai tentar fazer esse tipo de invasão, de acesso não autorizado, enfim, de sequestro de dados, a partir do momento que ele identificar uma fragilidade. Então, ter esse tipo de postura, né, uma devida existência de normas internas da empresa e soluções tecnológicas para garantir esse tipo de proteção passa a ser essencial para todo tipo de empresa. Legal. É uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, e principalmente para potenciais clientes que ainda estão começando a entender isso, é que não é porque você está se baseando em uma norma ISO 27001, por exemplo, que é uma norma gigante de segurança da informação, que só se aplica para grandes. Ali existem coisas que se aplicam para cada detalhe ali, né? Por exemplo, você perdeu o seu primeiro dado de backup, o seu primeiro backup, onde está o outro? Ou em que distância está o segundo backup? Aí vem o backup em nuvem, né? Então, quer dizer, não é porque você tem uma norma, uma política de backup que você quer tirar uma certificação de ISO, mas sim você vai utilizar a experiência de outras empresas e o que já se viu como melhores práticas para aplicar num negócio qualquer, né? Faz sentido para você? Tem alguma coisa? Com certeza, assim, as normas técnicas, elas existem para poder dar uma orientação sobre as melhores práticas e aquilo que já foi, obviamente, objeto de alguns incidentes e aprendizado de alguns anos. É a teoria baseada em práticas diversas. Com certeza. Né? E assim, a preocupação que a gente tem para se certificar é lógico que é um diferencial de mercado. A pessoa, a empresa se certifica para mostrar que ela tem uma maturidade naquele aspecto. No caso das ISO 27000, com relação à segurança da informação. Mas mais do que isso, mais do que ostentar um selo, ostentar esse diferencial, é o resultado prático disso. Que é você realmente não se abalar financeiramente, economicamente e até mesmo emocionalmente quando você tem esse tipo de incidente. Legal. E você tem uma ideia mais ou menos de quanto custa para uma empresa se recuperar de um incidente de segurança cibernética, né? Quanto custa para ela isso, desde escritório de advocacia até recuperação de dados, todo esse cenário que envolve a recuperação, você tem mais ou menos ideia de quanto custa isso? Temos sim. A gente tem pesquisas e dados estatísticos que no passado mencionavam cifras em torno de $100 mil. E isso já é assim, altamente expressivo. Mas dados mais recentes, como por exemplo de uma pesquisa do Ponemon Institute, a gente tem um levantamento médio no Brasil, né, de custos envolvendo um incidente de vazamento de dados, girando em torno de $1,5 milhões. Caramba! Isso no Brasil, uma média, no Brasil, que é inclusive o país que tem o custo mais baixo do ranking. Putz. Então a gente tem um valor, claro, essa é a melhor forma de se demonstrar a necessidade de investimento em uma tecnologia, investimento em uma solução, é justamente a gente pensar no que a gente pode ganhar, mas também naquilo que a gente pode deixar de perder. Aquele ganho direto. Quer dizer, então a documentação, se fosse dar o peso, assim, a gente, na nossa solução da Equity, por exemplo, de proteção de dados, a gente tem serviço, tecnologia e documentação. Se fosse dar o peso para esses três, assim, se, por exemplo, a empresa contratar um software de backup, o quanto pesa isso? Assim, jogando aqui a nossa experiência aí. Quanto você acha que pesa cada um desses pontos aqui? Serviço, a execução e o procedimento, o software em si, a tecnologia e a documentação e as normas aí. É muito fácil a gente perceber isso até quando a gente fala naquele paralelo com a segurança patrimonial mesmo. Não adianta nada a gente instalar uma cerca elétrica se a pessoa deixar a porta aberta.
Não adianta nada você ter um cachorro, ter um muro, se você deixa outras formas de se acessar aquele ambiente, e a mesma coisa é aplicada no ambiente digital. Então você tem que, quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem um tripé, né? A gente tem a tecnologia, a gente tem as normas e a gente tem ali os serviços que são prestados e a própria cultura das pessoas. A gente precisa necessariamente dar a mesma importância para cada uma dessas três frentes de atuação, porque como um tripé, se tirar uma perna, realmente vai cair. Então não adianta nada, cai por terra todo aquele investimento que você fez se você não estiver muito bem alinhado nesses aspectos. Perfeito. Márcio, muito obrigado por conversar rapidamente com a gente aqui. Sem dúvida tem muito insight, muita coisa que vai ajudar os nossos clientes e as pessoas que assistem a gente aqui. Obrigado e sempre muito bem-vindo para falar com a gente. Mais uma vez eu que agradeço, contem sempre conosco para qualquer dúvida relacionada tanto à segurança da informação, mas principalmente às soluções aí de mercado e as grandes preocupações que envolvem as empresas e, como a gente falou, né, de tudo quanto é tipo de porte. Sem dúvida. A gente não pode esquecer de falar que o PEC Advogados fez a revisão da nossa política de backup que a gente entrega para os nossos clientes, né? Exato. A gente trabalhou na revisão desse documento, tanto para a gente poder garantir o compliance com as legislações aplicáveis, as normas técnicas, a exemplo das ISO 27000, e também as melhores práticas de direito digital. Então é muito importante a gente ter esse olhar jurídico, esse olhar realmente de uma consequência que pode trazer, né, a ausência de seguir-se uma regra, com esse olhar jurídico, porque um olhar simplesmente tecnológico, só técnico, ele acaba deixando de prever algumas situações, como por exemplo a utilização desse tipo de norma para eventualmente punir, né, um colaborador que deixar de seguir aquelas regras da empresa, e isso tem um reflexo aí no passivo trabalhista e, enfim, todos os outros que a gente pode ver como consequência. Então, passa a ser muito importante esse tipo de atuação em conjunto, é um trabalho que realmente é multidisciplinar. Uma pessoa só, um segmento só, não tem como cobrir todo esse espectro blindar, de né? soluções. A blindagem, ela exige esse padrão e esse perfil multidisciplinar mesmo. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Vinícius.